Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa passagem que, apesar de curta, é um verdadeiro ponto de virada no Evangelho de Mateus. Com base na análise do irmão Marcelo Oliveira, vamos investigar o momento exato em que o ministério público de Jesus realmente começa. Bom, vamos lá. A gente vai começar entendendo qual foi a faísca que deu início a tudo. Depois, vamos derrubar um mito bem comum sobre onde Jesus morava. A resposta pode ser surpreendente. Em seguida, a gente decodifica a primeira pregação dele. E, por fim, chegamos na tese principal dessa análise sobre a autoridade das Escrituras. Então, a coisa toda não começa com uma grande cerimônia, não. Pelo contrário. O que bota a engrenagem para girar é uma notícia bem dramática. Esse é o gatilho. É aqui que o jogo vira. O trabalho de João Batista chega ao fim e o de Jesus está prestes a começar. Só que essa notícia, ela já levanta uma pergunta imediata, né? E é uma pergunta um tanto quanto incômoda. Pois é, a análise aqui sugere algo bem profundo. Jesus sabia que o destino de João já estava selado. Não tinha palavra de consolo que fosse mudar o que ia acontecer. Então, não foi um ato de abandono de jeito nenhum. Foi o reconhecimento de uma realidade dura. A missão de João Batista estava de fato cumprida. E a partir daí, a história avança. O próximo passo de Jesus ir para Cafarnaum não é só um detalhe geográfico, não. É uma pista fundamental que nos ajuda a corrigir uma ideia muito popular, mas que, segundo esta análise, está equivocada. Olha, quem nunca ouviu aquela interpretação, né? Baseada no versículo em que Jesus diz que não tem onde reclinar a cabeça. Muita gente entende isso como se ele fosse um morador de rua, sem teto. Mas o texto bíblico mesmo parece apontar para uma direção bem diferente. E aqui está o pulo do gato dessa análise. A famosa frase "não tem onde reclinar a cabeça" não seria sobre não ter um teto, mas sim sobre não ter descanso, não ter sossego. As multidões o procuravam o tempo todo, na casa dele. O texto é bem claro. Ele de fato foi morar em Cafarnaum e foi visto entrando em casa. Beleza. Com o cenário pronto, João fora de cena, Jesus começa a pregar. E a sua primeira mensagem pública, nossa, ela é curta, direta e carregada de um significado gigantesco. Cada pedacinho dessa frase é crucial. A análise que a gente está seguindo quebra essa mensagem em três partes bem distintas que formam o coração da mensagem inicial de Cristo. Então, o ponto todo é ver como essas peças se encaixam. Vamos dar uma olhada no tempo, na condição exigida e no anúncio em si. Essa estrutura aqui é fundamental. Olha só a progressão. Primeiro, o tempo. Desde então, significa que Jesus só começa depois que o ministério de João termina. É uma passagem de bastão clara, né? Segundo, o requisito. Arrependei-vos. É a condição, o passaporte de entrada para tudo que vem depois. E por fim, o grande anúncio. A chegada de uma nova era, o reino dos céus está próximo. E o que é esse arrepender-se? Segundo o autor, começa com um reconhecimento. Bem na linha do que diz essa passagem de Romanos. É a ideia de que todos, sem exceção, se encontram separados da glória de Deus. Só depois de entender isso, o anúncio final faz todo o sentido. O reino dos céus está próximo. Não como uma promessa para um futuro distante, mas com uma realidade que chegou ali, com Cristo. E essa análise cuidadosa, juntando as peças do tempo e das palavras, que leva à conclusão principal do autor. Uma ideia que, olha, pode mudar o jeito como as escrituras são lidas. O objetivo principal do autor é propor essa ideia de uma hierarquia bíblica. A tese é que nem todas as palavras na Bíblia teriam o mesmo peso, a mesma autoridade final. O ponto central é este. Para essa análise, embora toda a escritura seja inspirada, existe uma hierarquia. As palavras diretas de Jesus, os oráculos, estariam no topo, com autoridade suprema, e as palavras dos apóstolos e narradores viriam em seguida. Colocar tudo no mesmo nível seria, nessa visão, um erro de interpretação. Tá, mas e daí? Por que isso importa? Importa porque incentiva um foco total nos ensinamentos diretos de Jesus. Eles seriam o fundamento. O resto do texto, por mais inspirado e importante que seja, funcionaria como um comentário de apoio, que explica, mas não se sobrepõe às palavras do próprio Cristo. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se essa hierarquia for adotada, como isso muda a compreensão das Escrituras? É um convite para olhar esses textos com um novo foco, um foco bem centrado nas palavras que estão no coração de tudo.